Notícia urgente que abalou toda a Europa. A OTAN foi alertada e convocada a se preparar rapidamente para uma guerra com a Rússia. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou aos aliados: a OTAN é o próximo alvo da Rússia. É necessário estar pronto para uma guerra em grande escala, como a Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, a inteligência europeia declarou diretamente que a guerra híbrida que a Rússia está travando na Europa pode não ser apenas uma série de operações pontuais motivadas por considerações táticas. Separadamente, todas essas operações podem parecer pequenas picadas de alfinete, mas juntas formam um quadro de escalada estratégica. Mark Rutte reiterou que a ideia de que a Rússia, ao lutar hoje contra o Ocidente, estaria continuando o trabalho de seus avós vencedores da Segunda Guerra Mundial é um dos pilares do regime de Vladimir Putin. As referências intermináveis à vitória naquela guerra servem como justificativa ideológica para a agressão desencadeada por ele contra a Ucrânia. E agora elas finalmente foram reconhecidas na Europa. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, pediu que nos preparemos para uma guerra tão sangrenta quanto a que houve no século XX. Mark Rutte declarou que a OTAN deve se armar até os dentes e, se necessário, atacar a Rússia preventivamente. Meu nome é Alex Repetier. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário detalhado neste episódio e siga meu canal no Telegram, Pet News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real, assim que chegam. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou ontem em Berlim que está se formando uma grande guerra em larga escala entre Rússia e OTAN. Mark Rutte afirmou que somos o próximo alvo da Rússia e reiterou que o regime de Putin pode usar força militar contra a OTAN em até 5 anos. Destacou que isso ainda é uma previsão otimista. O conflito se aproxima e não podemos adiar a preparação, afirmou Rutte. Depois citou algo. A Rússia trouxe a guerra de volta à Europa e devemos nos preparar para um conflito como o que nossos avós e bisavós enfrentaram. Segundo Mark Rutte, nem todos percebem a gravidade da situação. Citação: tenho medo de que muitos estejam relaxados demais, muitos não sintam a necessidade urgente de agir, muitos acreditem que o tempo está do nosso lado, mas não está. É necessário elevar rapidamente os gastos com defesa e produzir mais armamentos para evitar uma guerra de grandes proporções, algo que não ocorre há gerações. E talvez o alerta sobre uma guerra iminente na Europa nunca tenha soado de forma tão precisa e tão contundente. Aqui está Mark Rutte, provavelmente o primeiro a falar sobre isso abertamente. Em seguida, trarei mais citações de Mark Rutte. Muitos estão despreocupados, não sentem urgência e acham que temos tempo. Não temos. É hora de agir. Agora, a Ucrânia precisa ter os meios para se defender. Agora, parlamentos e cidadãos devem nos apoiar para seguirmos defendendo paz, liberdade, prosperidade, sociedade aberta, eleições e imprensa livres. Precisamos agir para proteger nosso modo de vida. Agora. Neste ano, a Rússia se tornou ainda mais ousada, imprudente e implacável. Putin está reconstruindo seu império novamente. Ele está jogando tudo o que tem contra a Ucrânia, matando soldados e civis, destruindo abrigos, casas, escolas e hospitais. Mark Rutte divulgou pela primeira vez as capacidades militares russas e suas perdas. Segundo ele, a Rússia produz quase 3.000 drones de ataque por mês e a mesma quantidade de iscas para distrair a defesa aérea em 2025. No ano, a Rússia produziu cerca de 2.000 mísseis de cruzeiro e balísticos. Segundo Mark Rutte, a Rússia sofreu perdas de 1,1 milhão de pessoas e neste ano a Rússia perde em média 1.200 pessoas por dia. Segue a citação. Se Putin está disposto a sacrificar tantos russos comuns, o que ele está preparando para nós? Como Putin consegue continuar sua guerra? A resposta é: China, China, o salva-vidas da Rússia. A Rússia não conseguiria manter essa guerra sem o apoio da China. 80% dos componentes críticos dos mísseis e drones russos são feitos na China. Os pacotes americanos por El representam 75% dos mísseis ucranianos Patriot e 90% dos outros sistemas de defesa aérea. Eu espero que mais aliados contribuam para o programa PUREL e aumentem o apoio à Ucrânia. Precisamos fortalecer a Ucrânia para que ela impeça Putin caso ele subjugue o país e chegue às nossas fronteiras. Vamos sonhar com aqueles dias em que precisávamos gastar apenas 3 a 5% do produto interno bruto com defesa.
Não se esqueçam, a segurança da Ucrânia é a nossa segurança. Mark Rutte elogiou a produção europeia de armas e principalmente destacou a Alemanha, que sob liderança de Friedrich Merz, voltou aos trilhos militares. Outra citação de Rutte: a guerra já está às portas, a Rússia trouxe o conflito de volta à Europa. Devemos estar preparados para uma escala de guerra que atingiu nossos avós e bisavós, um conflito que afetará cada lar, cada trabalhador. Destruição, mobilização, milhões de deslocados, sofrimento e grandes perdas. Ouçam as sirenes na Ucrânia, vejam os corpos sendo retirados dos escombros. Pensem nos ucranianos que hoje vão dormir e não vão acordar. Amanhã, meu dever como secretário-geral da OTAN é contar a vocês o que os espera se não acelerarmos os investimentos em defesa e o apoio à Ucrânia. E sabe, quando ouvi o discurso do Mark Rutte, fiquei todo arrepiado, porque ele foi o primeiro a dizer tão diretamente que uma grande guerra está se aproximando da Europa. E hoje, os serviços de inteligência ocidentais declararam que a guerra híbrida que a Rússia está travando na Europa pode não ser apenas uma série de operações pontuais motivadas por considerações táticas. Eles dizem que isso provavelmente é só uma estratégia de escalada. Muitos representantes da comunidade de inteligência com quem o jornal Financial Times conversou acreditam que os alvos dos ataques, os riscos que a Rússia está disposta a assumir e os objetivos que ela tenta alcançar refletem algo maior do que, sabe, apenas uma reação ao desenrolar da guerra contra a Ucrânia. As ações de sabotagem da Rússia são avaliadas à luz do relatório da OTAN, Avaliação Conjunta de Ameaças de 2023, que conclui que o país prepara suas forças armadas e economia para possível guerra com a Europa até 2029. Aqui o Financial Times cita um dos episódios em que os contra-espionagem europeus descobriram uma operação durante a qual, em centros logísticos da DHL na Polônia, Alemanha e Reino Unido, explodiram pacotes enviados da Lituânia contendo um composto de magnésio inflamável. Os sabotadores, supervisionados por um agente russo, foram flagrados com 6 quilos de explosivos e, como disseram ao Financial Times representantes dos serviços de segurança europeus, isso seria suficiente para realizar a próxima etapa do plano, explosões em aviões voando para os Estados Unidos. Isso teria causado o maior impacto na indústria da aviação, desde os ataques terroristas de 11 de setembro na Lituânia e na Polônia. Nessa conspiração, ao menos 20 pessoas são acusadas de atentados, terrorismo e outros crimes. O organizador do atentado fugiu para o Azerbaijão e agora Varsóvia está buscando sua extradição. Mas os chefes de todos os 3 serviços secretos russos, Serviço Federal de Segurança, Serviço de Inteligência Estrangeira e Diretoria Principal de Inteligência, intercederam por ele, o que demonstra sua importância para o Kremlin. Segundo o chefe de um importante serviço de inteligência europeu, funcionários monitoram agentes russos que inspecionam pontes rodoviárias, supostamente para colocar explosivos, e buscam pontos vulneráveis nas ferrovias. Uma catástrofe com muitas vítimas foi evitada recentemente por pouco na Polônia, onde uma bomba foi colocada nos trilhos entre Varsóvia e Lublin. Na Polônia, a Rússia agora é vista como ameaça à população civil tão grande quanto o terrorismo islâmico, principal foco dos serviços de inteligência europeus nos últimos 20 anos. Agências de inteligência acreditam que essa campanha pode ser parte da preparação para uma guerra prevista para 2029, considerada época possível de conflito. E isso não está sendo dito à toa, afirma o inspetor-geral das Forças Armadas da Alemanha, Carsten Breuer. Ele afirmou que essa avaliação é baseada em análise pura e especialistas veem grande semelhança entre ações dos serviços secretos russos e antigos planos da KGB soviética. Nos últimos 2 anos, como diz Breuer, testemunhamos ataques ou tentativas de ataques praticamente contra todos os mesmos alvos operacionais que foram definidos na época soviética. Aqui colocarei reticências. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os novos episódios. Amigos, se acharam este episódio interessante e meu trabalho importante, vocês podem apoiar este canal do YouTube financeiramente com qualquer doação ou assinatura paga pelos links e dados fornecidos. Na descrição do vídeo está escrito apoiar o canal. Escolha qualquer formato que for mais conveniente para você. Agradeço qualquer apoio, cuidem-se, até mais a todos.